Oi, meu nome é Tiara Nascimento, sou CEO, cofundadora da Mold-me, que é uma solução para modelagem têxtil, planejamento de corte e encaixe automático completamente na nuvem, que ajuda modelistas e confecções a economizarem muito mais tempo, dinheiro e tecido no desenvolvimento e na produção de peças de roupa. A ideia da Mold-me surgiu porque eu trabalhei a minha vida inteira na área têxtil, em confecções pequenas e médias, produzindo peças de roupa, então eu sempre vi as dificuldades que a gente tinha tanto na parte do desenvolvimento como na produção, principalmente nessas empresas pequenas. Em 2017 eu resolvi arriscar e abrir a minha própria marca de roupas e foi aí que eu vi e senti na pele quais as dificuldades que os nossos clientes enfrentam hoje. Eu tinha bastante dificuldade para executar as modelagens, fazer a gradação, depois cortar as peças, fazer o planejamento de quanto tecido eu ia precisar para a produção e depois ficava bastante material encalhado que eu não sabia como usar porque eu não ia mais produzir aquelas peças. O meu marido, o Luiz, que é programador, vendo toda a minha dificuldade, perguntou se não existia no mercado algum aplicativo, alguma coisa assim que eu podia usar para me ajudar nessa parte. Eu falei para ele que existia sim, eu inclusive conhecia algumas opções, mas que nenhuma delas cabia no meu bolso, de uma microempresária que ia começar a fazer a sua primeira marca e lançar a sua primeira coleção. Então ele sugeriu de que a gente fizesse o nosso sistema. Em 2018, a gente começou a planejar os primeiros passos da Mold-me, então a gente começou a fazer o planejamento de como a ferramenta ia funcionar, que ferramentas ela ia ter, quais iam ser as funcionalidades que a gente ia entregar para os nossos clientes. E foi no final de 2018 que a gente lançou a primeira versão do sistema. Ela era uma versão muito mais simples do que a gente tem hoje e a gente fez um lançamento só para os conhecidos mais próximos, as empresas que a gente conhecia, porque a gente queria muito feedback deles para entender se aquela solução que a gente estava construindo tinha fit com o mercado. Em 2019, depois das respostas positivas que a gente teve desses clientes, a gente começou a desenvolver mais e mais ferramentas. Quando 2020 veio, apesar da pandemia, a empresa conseguiu ter um crescimento muito grande porque o mercado precisou de uma ferramenta dessa para estar atendendo as empresas que estavam surgindo ou os profissionais que estavam saindo dos seus empregos na área têxtil e a gente estava pronto em questão de ferramentas para atender esse público. No ano de 2020 a gente também sentiu necessidade de buscar investimento para a empresa, a gente sentia essa necessidade de estar contratando mais programadores, uma equipe de venda, uma equipe de marketing, atendimento também para os nossos clientes que a gente veio conquistando ao longo desse ano. E a gente conseguiu fechar uma rodada com Anjos do Brasil. Foi uma experiência super incrível também, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários investidores aqui de Santa Catarina que nos ajudaram bastante, tanto financeiramente quanto apoiando a gente no negócio, porque são pessoas da área têxtil ou da área de startups, tecnologia que conseguem ajudar a gente a levar a empresa adiante e fazer a gente crescer. A Mold-me é um software para modelagem têxtil, encaixe automático e planejamento de corte que funciona na nuvem. Os nossos clientes eles podem acessar o nosso sistema de qualquer computador em qualquer lugar do mundo. Além disso, o nosso encaixe ele roda completamente nos nossos servidores, então ele pode rodar em qualquer computador, por mais simples que seja, sem diminuir a qualidade do resultado que a gente está entregando para o nosso cliente. No nosso estúdio de modelagem, o cliente ele pode tanto desenhar uma modelagem do zero, utilizando as nossas ferramentas de desenho e de medidas, e ele também pode importar arquivos digitais de outros softwares ou ainda fazer a digitalização de moldes de papel de uma maneira super simples, sem precisar de uma mesa digitalizadora ou até um quadro. Depois desse molde aprovado, o cliente ainda pode adicionar margem de costura, bainha, fazer a gradação automática também, tudo o que ele precisa configurar para esse molde ser produzido em escala depois e calculado lá no nosso encaixe. Depois desse molde finalizado, com a graduação feita e as configurações setadas, o nosso cliente pode utilizar o planejador de corte para definir como que ele vai cortar essa produção. Ele vai inserir a quantidade de peças finais que ele precisa, separado por modelo e tamanho, e o nosso planejador vai sugerir para ele a melhor maneira de abrir esses infestos, quantas camadas ele precisa fazer e qual a grade que ele vai precisar cortar. Depois desse planejamento aprovado, o nosso encaixe automático entra em ação.
Esse algoritmo ele foi desenvolvido pela gente aqui na Mold.me e ele roda 100% na nuvem, então ele não deixa o computador mais lento, ele pode ser rodado quantos encaixes de quantos infestos o cliente quiser ao mesmo tempo e além disso o computador não precisa nem estar ligado para esse cálculo acontecer. O objetivo do nosso encaixe é posicionar as peças do molde da maneira que haja o maior aproveitamento possível do tecido. Com esse aproveitamento dessa matéria-prima, a gente consegue aumentar os lucros do nosso cliente, porque cerca de 50% do custo de uma confecção corresponde ao gasto com o tecido. Então, qualquer economia que a gente faça nessa matéria-prima tem um baita impacto no final do mês. Com os relatórios gerados pelo nosso sistema, o nosso cliente ele tem a possibilidade de fazer o planejamento de compras de tecido da sua confecção, ele sabe exatamente qual o custo de cada peça cortada e também qual é o aproveitamento e desperdício do seu tecido. O propósito da Mold.me é democratizar a modelagem, oferecendo ferramentas de alta tecnologia para empresas de todos os tamanhos, para que todo mundo tenha acesso a essas soluções. Hoje a gente já atende clientes do Brasil todo e em mais 9 países na Europa e hoje estamos em busca de internacionalizar a empresa, levar nossa solução para outros lugares onde ela é muito necessária.